Bom dia, crianças do sexto ano. Na nossa videoaula hoje nós falaremos sobre os povos do continente americano. Bom, a civilização pré-colombiana, com o nome genérico pré-colombiana porque é a civilização antes de Colombo, tinha centenas de povos com características diferentes: hindus, esquimó, tupinambás, mas nós vamos falar de três que se destacaram: os maias, os astecas e os incas, que se desenvolveram a partir de suas aldeias e chegaram a possuir, a construir, melhor dizendo, grandes impérios. Então, os maias. A organização política dos maias era que as suas cidades eram cidades-estados. O que é isso? É cidade que ela tem autonomia própria, governo próprio. Não existia moeda, porque os maias eles viviam da agricultura. E eles faziam troca com plumagem coloridas, com semente de cacau, enfim. Os maias foi um povo que foi além do seu conhecimento. Por quê? Porque os maias eles tinham um profundo conhecimento das estações do ano, da astronomia, da matemática, da arquitetura, enfim. Os maias também, eles construíram grandes cidades que elas poderiam se igualar às cidades europeias. Por quê? Porque todas as cidades eram arborizadas, com calçadas, com água encanada, com rede de esgoto. Tanto é, quando os espanhóis aqui chegaram no continente americano, eles tomaram um susto, eles ficaram abismados. Os maias também, o seu principal cultivo, a agricultura, era o milho. Uma outra coisa são as construções em forma de pirâmides, que os maias eles nunca formaram um império, eles desapareceram antes da chegada dos europeus. Quando os europeus chegaram no continente, tinham poucos que ainda assim ofereceram resistência, mas foram dominados. Por quê? Porque os europeus eles tinham duas armas, posso assim dizer. Uma, a arma de fogo, a outra, o cavalo, que era um animal desconhecido no continente americano. Os maias também, eles eram politeístas. O que é isso? Eles acreditavam em vários deuses. E os deuses maias, eles tinham uma relação direta com a natureza. Tanto que os maias, eles criaram um calendário. Eles também criaram um conceito matemático onde o zero era representado por uma concha. Isso está no nosso livro de história. É só você, quando você estiver fazendo, resolvendo as suas atividades, você vai lá, dê uma pesquisada, dê uma leitura, que você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Um outro povo que eu vou falar é os astecas. Eles se autodenominavam mexicas, Eles formaram um grande império, cerca de 5 a 6 milhões de habitantes. Sua capital era Tenochtitlan, que era a maior cidade do mundo na época, com 250 mil habitantes. Praticava o comércio e conquistavam outros povos. Como é que era isso? Os astecas eles eram um povo guerreiro por natureza. Logo, a sua principal habilidade era a guerra. Então, existia duas formas de se negociar os astecas negociar com os povos vizinhos. A primeira era através de acordos. Os astecas faziam um acordo com o chefe tribal,
daquela aldeia vizinha, e para que não houvesse guerra, né, eles pagavam anualmente um imposto para os astecas. Esses impostos, perdão, era através de gêneros agrícolas, como plumagem, penas de cacau, perdão, plumagem, sementes de cacau, milho, feijão, batata, enfim. Os astecas, assim como os maias, também eram politeístas. Existia uma profecia que dizia que o deus Quetzalcóatl, a serpente que era impulsionada, ela estava para retornar. E aí isso foi um dos fracassos dos astecas. Por quê? Porque quando os espanhóis chegaram, né, com as suas armaduras reluzentes, eles confundiram os espanhóis com os deuses. E uma outra curiosidade, os astecas eles faziam sacrifícios de animais e de seres humanos. Para quê? Para que os deuses não os destruíssem. Então, a organização política dos astecas, né, eles se organizavam em calpulis, que eram unidades sociais encarregadas do trabalho agrícola, da arrecadação de impostos, dos cultos religiosos, da educação. Eles também tinham um conselho que distribuía as tarefas e prestava conta ao governo central. E, por último, nós vamos falar dos Incas, né? O Império Inca, que vai florescer no Equador, na região dos Andes, vai atingir o Equador, Peru, Bolívia, parte do Chile, Argentina e Colômbia. A sociedade era centralizada na figura do imperador Sapa Inca, que ele era denominado Filho do Sol, logo ele se considerava o legítimo representante ou um dos deuses aqui na Terra. A sociedade era estamental. O que é uma sociedade estamental? De camadas, né? Estamentos, posições. E onde esses estamentos tinha os nobres, governantes, chefes militares, juízes, sacerdotes, e a camada média, que eram os funcionários públicos, comerciantes de porte médio, e a camada baixa, que eram os artesãos e os camponeses. Uma curiosidade também, os astecas eles se organizavam em ailus, que eram unidades familiares, agropastoris, sob o comando de um curaca, que era o líder regional. Eles cultivavam vários tipos de batatas, criavam iamas e alpacas e faziam tecidos coloridos, ou seja, eles mesmos fabricavam seus próprios tecidos. Os astecas eles desconheciam a escrita. Por quê? Porque os astecas eles não sabiam ler, não sabiam escrever. Porém, os astecas eles criaram um sistema de registro a partir de nós em cordões coloridos, que é chamado de quipus ou quipus. E com isso chega ao fim a nossa videoaula. Crianças, vai ter duas atividades, ou a atividade da plataforma, dessa vez, ela vai ser compartilhada no WhatsApp. Ok? Então, quem tiver dificuldade de entrar na plataforma, resolver as atividades, pode entrar pelo WhatsApp e vai